Olá pessoal, tudo bem? Primeiro queria agradecer à turma da Unlock pelo convite de mediar esse painel com essas duas feras que estão aqui do meu lado. A gente está aqui em Nova York, né, vivendo toda essa questão da NRF, toda essa eh, eh, imersão de conteúdos e tal, e a ideia aqui é traduzir um pouco disso para vocês, trazer, né, um pouco mais de pragmatismo para aquilo que a gente consegue eventualmente emplacar aqui e já começar a fazer isso voltando para o Brasil. Eu estou aqui com o Alessandro Gil, né? A gente se conhece há pouco tempo, né, Ale? Uns 25 anos aqui de mercado, que respira a plataforma e performance, e o Michel Tawil, que além de comandar a Blumen, virou uma voz essencial para o varejo do Rio de Janeiro e cada vez mais ampliando isso com esse podcast também, essa iniciativa super legal que ele tem há um ano. E aí, Michel, eu já queria começar com essa provocação, né? Por que que você acha que o brasileiro, o varejista brasileiro ainda tem dificuldade de compartilhar essa dor, né? A gente sente que aqui em Nova York o pessoal abre mais o jogo e etc. Eu acho que é um pouco disso que você está tentando fazer com essa comunidade. Comenta um pouco para a gente sobre isso, por É favor. verdade. Obrigado pelo convite, de estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento, do que a gente está absorvendo, né, na veia de conhecimento aqui em Nova York, na NRF, trazendo para o Brasil. Há 4 anos atrás, eu comecei a me importar mais em trazer conteúdo para o ecossistema carioca de varejo. Há um ano inaugurei aquele podcast, que é o podcast que a gente conversa com varejistas, com donos das marcas, trazendo insight. A gente sabe que a nossa rotina, nosso dia a dia é duro. Então, quando a gente puder absorver um conhecimento através de um podcast de conteúdo de valor, com certeza isso vai agregar. E aí o grande intuito, o grande propósito do nosso podcast é esse. Ano passado, quando eu vi a NRF a primeira vez, eu montei um grupo de WhatsApp, esse ano eu repliquei com mais de 500 pessoas, e como você bem citou, né, eu acredito que no Brasil em especial, por falar de Rio de Janeiro, quase que um segredo da sua marca, você não quer compartilhar, né? Você não troca menos, você não tem essa união. E o que eu falo, quando a gente fala, vim para a NRF. NRF é a National Retail Federation, é a Federação de Varejo Americano. O que a gente frequenta é o Big Show. E quando você vê lá a primeira palestra do dia do chairman, do presidente, mas o vice-presidente é o CEO do Walmart, o outro é o CEO da Target, o outro é o CEO da... Eles, de fato, se unem para discutir o que é bom para o varejo como um todo. E eu acho que esse olhar, quando eu tento traduzir de alguma forma em tempo real, a gente vive na era da inteligência artificial e vocês deparam muito com isso. A gente está prestando atenção num conteúdo e do lado tem um robozinho transcrevendo em tempo real. Quando a pessoa acabou de falar a última palavra, já está pronto o resumo, já está imputado em 35 blogs diferentes. O que eu acho que é rico do que a gente está trocando aqui. Qual é o meu olhar? Qual é o olhar do Gil? O que a gente absorveu? E quase como uma tradução simultânea, você entende o que está sendo dito, mas você traduz na sua verdade e aí você repassa aquele conhecimento já entendendo o que é a realidade para o Brasil, que é muito diferente do varejo americano, né? Sem dúvida. E, cara, muito interessante isso que você comentou, que há algum tempo você vem tentando, de alguma forma, fazer essa mudança. E aí, Gil, uma provocação aqui para você, né? Como é chegar numa marca tão icônica como a Blumen, né? E de repente virar para ele e falar, pô, mas o seu checkout está fazendo você perder um pouco de dinheiro. Como é que é um pouco desse blend da tecnologia com uma marca tão icônica e como potencializar isso de alguma forma? Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Unlock. É um prazer falar com todos vocês aqui. Queria corroborar com o jabá do Michel aqui. Aquele podcast, assinem lá, porque, cara, tem muito conteúdo legal. Então, vale a pena. Se você gosta de varejo, tecnologia, tendências, cara, vale super a pena acompanhar o trabalho que o Michel faz. Além do trabalho incrível na Blumen, acho que ele é um grande podcaster aí. Então, tem uma missão incrível de compartilhar conteúdo. E até antes de puxar isso, eu só queria aproveitar esse tema e concordar com o Michel, porque assim, acho que a grande beleza de um evento como esse é a gente sentar aqui ou sentar lá e tomar um café e trocar uma ideia sobre o assunto, né? Esse senso de comunidade que se cria, né, que é o que o americano faz tão bem, a gente não tem no Brasil, né? E aí as pessoas até me perguntam, por que você vem todo ano para Nova York, né? Cara, pro NRF o Big Show, porque, cara, aqui eu consigo ter algumas conversas que no Brasil eu não consigo. Parece que você precisa sair do seu país, vir para os Estados Unidos, para o cara falar, meu, tô com um problema aqui, né? O meu checkout, aí chegando logo no seu ponto, o meu checkout não converte tanto, né? Então, acho que, de fato, a gente precisa, como pessoas de negócio, como varejistas, como empresas de tecnologia, a gente deveria se unir mais
e trabalhar juntos para que a gente tenha uma indústria muito mais forte, que eu acho que é isso que a gente precisa. Porque muitas empresas fazem trabalhos incríveis e acho que a gente deveria tentar fortalecer a indústria de uma maneira geral. Principalmente essa cadência, né, como o Michel bem comentou, né, a NRF é só a tradução, né, o Big Show é só, mas tem toda essa questão durante o ano e como é que você, de alguma forma, faz isso. E Michel, para você, né, nessa linha da tecnologia que o Ale trouxe também, como você filtra, né, porque você deve ser assediado aí por um monte de solução, um monte de coisa, isso aqui faz isso faz aquilo. Como é que você realmente tenta ali fazer um pouco dessa escolha, né, do que é hype ou do que é um papo furado para efetivamente o que a tecnologia vai ajudar no teu negócio? A primeira vez que eu vim à NRF, em 2022, só se falava sobre metaverso. E quando a gente voltou para o Brasil, a primeira tradução, todos os pós-NRF falavam assim: se você não tiver metaverso, você está fracassado. Em 2022, se você não for um cara investindo em metaverso, já era, porque na NRF tudo é metaverso. E aí eu falei sobre vários temas, que não eram metaverso, e a último slide eu sei que vocês estão esperando um tema que todo mundo falou, né? Mas a minha introdução é essa aqui. Aí eu escrevi meta-resto. Em 2022, no Brasil, foca na meta e esquece do resto. Isso não é realidade pra gente. Todo ano tem uma brincadeira traduzindo isso, né? Como o meta-resto foi no ano de 2022, depois de 2023, 2024. Eu gosto de falar o seguinte: tudo que acontece no varejo um dia passou no Big Show da NRF, mas nem tudo que está na Big Show da NRF vai ser varejo que a gente vai viver nos próximos anos. E o Brasil está alguns passos atrás. Que bom que a gente está aqui, a gente está dando quase que um olhar de futuro, mas a gente tem que entender que a nossa realidade ela é muito diferente por vários motivos, né? A gente fala sobre hiperpersonalização, tem muitas marcas que nem CRM tem direito ou não fazem nem o básico bem feito, que foi o tema de NRFs passadas. Então eu acredito que a gente tem quase como não só uma tradução simultânea, mas um olhar específico para traduzir o que é a realidade do nosso país. A gente, esse ano, né, provavelmente nosso episódio já vai ter sido ao ar quando já tiver tido diversas discussões sobre o tema, a gente está falando sobre agentes de IA e multi-agentes de IA. Né? Esse vai ser o tema que a gente vai discutir. No Brasil, as empresas ainda estão entendendo o que é IA aplicada no seu negócio. Ano passado, a minha tradução é: comecem a entender o que é IA. Comecem a pedir que seus colaboradores, não basta nós, liderança, entendermos o que é IA e usar para a gente. A nossa função, a nossa liderança precisa instruir que os outros colaboradores, que a nossa liderança interna também entenda o que é IA. Para esse ano de 2026, e aí independente de ser Brasil, Estados Unidos, Alemanha, comece a aplicar IA objetivamente em alguma coisa que vai ter resultado na última linha do seu negócio. Então, apesar de estarmos anos à frente, olhando a NRF Big Show, eu diria que para o Brasil esse ano a gente começa a se equiparar nessa dependência, nessa necessidade de IA sendo traduzida na última linha da nossa companhia. Boa. E agora, acho que a gente começou a falar um pouquinho de comunidade, e eu queria, de alguma forma, provocar um pouquinho essa questão da comunidade e o varejo real, né? Michel movimenta o varejo do Rio, a Wake e o Ale movimentam um ecossistema de tecnologia. Então, uma provocação para os dois, né? Às vezes, o empreendedor se sente sozinho nessa tomada de decisão e etc. Então, ter um ecossistema, um podcast, uma comunidade, um parceiro de tecnologia que joga junto, é o que diferencia quem escala de quem só sobrevive, né? Como é que vocês entendem isso e trabalham isso dessa maneira de comunidade, de ecossistema? Eu acho que tem duas coisas, né? A primeira, a gente estava trocando ali atrás, né, Michel? Eu cobro isso muito do meu time, especificamente, e da gente. A gente tem que entender mais de varejo que ou tanto de varejo que o varejista, né? Porque se eu parar e tirar o tempo do Michel ou de qualquer varejista para meia hora para a gente falar de qualquer tema e, obviamente, falar dos nossos produtos, e a gente não souber do que a gente está falando, se a gente não entender o negócio dele, de fato a gente perde essa janela e ele, cara, nunca mais vai falar com a gente. Então, tem um primeiro ponto que acho que até converso com aquela tua primeira pergunta, que é, cara, a gente tem que entender, obviamente, dos nossos produtos, mas eu tenho que entender muito mais do negócio do meu cliente para que a gente consiga ter uma conversa, né? E o segundo tema é super engraçado como tem uma diferença de comportamento do varejista americano para o varejista brasileiro. O Big Show, a NRF aqui, tem 40 mil pessoas, certo? Uhum. Se você... E as palestras, elas geralmente comportam 5, 6 mil pessoas. Quase que 40% da palestra é de brasileiro. Se você entra nos auditórios, você só ouve português. O americano, ele tá na feira, que é gigantesca. Obviamente, o conteúdo é legal, ele eventualmente vê o conteúdo,
Mas, cara, ele entende que o parceiro tecnológico dele, ou que os parceiros, não só de tecnologia, mas de operação, porque aqui tem stand de tudo quanto é coisa, mas ele quer saber o que as empresas estão fazendo para melhorar o negócio dele. E no Brasil, acho que tem um pouco do sentimento de que o varejista acha que um fornecedor tá querendo vender alguma coisa e não está querendo ajudar no processo do processo do próprio varejista. Então, eu acho que esse deveria ser um primeiro comportamento que a gente deveria mudar. Eu acho que o Michel já entende diferente, mas outros varejistas cada vez mais deveriam entender. Porque, cara, o meu negócio, né? A gente vende plataforma de e-commerce, a gente vende OMS, a gente vende CRM. Cara, assim, o meu negócio não tem sentido se eu não fizer o negócio do meu cliente vender mais, ter uma melhor operação, ter uma melhor satisfação dos clientes dele. Então, eu quero trazer benefícios para o cara. E o varejista tem que entender que a gente está num ambiente que é simbiótico, que a gente tem que trabalhar junto para o melhor. E eu acho que no Brasil a gente ainda tem essas relações de fornecedor-cliente que não ajudam a gente a desenvolver a indústria como um todo. Não sei como é que você... Eu acho que eu concordo demais com isso. E a gente fala sobre IA, humanização do robô, ou como é que você tem um atendimento com escala. Eu acho que no B2B, e a forma fornecedor e varejista, eu acredito que esse é o caminho. Essa é a forma como a gente gosta de ser tratado, né? Quando você está numa plataforma, quando você tem um fornecedor, quando você tem um parceiro, e você é só mais um, ou quando você é um número, para conversar comigo, conversa com a agência fala comigo. Ou você tem um SLA de tantas horas, fala com um robô, com chat. Cara, não é jabá, não é algo assim, mas o que eu gosto muito, Gil, da Wake, do Nasser, da equipe, é que a gente de fato percebe um atendimento, e aí extrapolando isso para qualquer fornecedor da cadeia, onde você conta, onde você não é uma marca, porque é a Blumen ou porque toda marca conta. Então, é um diferencial competitivo que deveria ser sine qua non, devia ser, né, quase que uma obrigação básica, um standard, né, um default, se torna um diferencial competitivo, ainda mais numa era de hiperdigitalização. A gente fala sobre hiperpersonalização, mas esse contato humanizado, ajudando o cara a falar, olha, o seu checkout não está bom. Eu acho que se a gente fizer essa mudança, você pode vender mais. Ou, cara, percebi que você está caindo 15%. Vamos fazer uma ação essa semana para você conseguir melhorar. A gente tem a Nina lá, né, que é a executiva da Wake, que dialoga com a gente no dia a dia. Eu acho que ela é mais preocupada com a minha venda do que eu mesmo, porque ela se preocupa, ela manda mensagem, ela é muito envolvida no processo. E, de novo, não é falando da empresa A, B, C, não estou citando apenas a Wake por estarmos aqui. Eu acho que extrapola isso para qualquer relação de fornecedor, de parceiro, que no final do dia o meu resultado é o resultado dele e a reciprocidade é verdadeira, né? Isso, eu acho que esse mindset, como o Ale falou, que a gente precisa mudar, né? Às vezes o brasileiro ainda tem um pouco dessa questão de eu preciso levar uma vantagem do meu fornecedor, quando no fim do dia o ponto comum dos dois é o mesmo, né? Que é um pouco do que você está trazendo. E aí você trouxe essa questão super legal de como trazer um pouco desse calor, né? Que é o que você falou do atendimento premium para dentro do digital, né? Você acabou comentando um pouco sobre isso. Fala um pouquinho disso também, Ale. Como você inspira o time para, de alguma forma, levar esse calor e essa preocupação genuína, vamos chamar assim. Isso acho que é um ponto central para a gente lá, né? A gente. E aí. Não é nem querer fazer propaganda, mas é um pouco de como eu penso, né? O cliente. Parece meio, né? Como isso é clichê. O cliente está no centro, mas assim, eu tenho uma convicção clara de que a gente acorda de manhã, a gente vai para o escritório, a gente produz software, a gente atende um cliente, a gente faz tudo por causa de uma pessoa, e essa pessoa é o cliente. Se eu estou produzindo uma feature, né, o meu time de engenharia está produzindo uma feature que é totalmente desconexa com o que o cliente quer, porque o cara acha que ele tá errado, né? Se o cara faz um atendimento, né, ou propõe ações que não vai fazer o seu resultado mudar, tá errado, né? Se, cara, eu penso a minha infraestrutura, não penso minha infraestrutura para atender a melhor performance possível do meu cliente, tá errado. Se eu faço features que são firula e não que trazem resultado, tá errado. Então, assim, o tempo todo a gente fala, cara, você já perguntou para o cliente? Você já se colocou na perspectiva do cliente? E eu acho que isso faz uma diferença enorme. Então, assim, do nosso lado, o que a gente tem como diretriz, né? Primeiro,
Eu brinco que a gente põe um post-it no laptop de todo mundo, assim, a prova de firula. Então a gente só faz coisas que de fato vão trazer retorno. A gente tem uma preocupação enorme com estabilidade, porque, cara, se eu precisar gastar o tempo do meu time para resolver problema e instabilidade, eu não tenho o tempo da Nina para dar um atendimento pro Michel, para pensar no faturamento dele. Então, assim, a gente gasta muito tempo em fazer coisas que são sólidas, que não vão dar trabalho, coisas que não vão dar trabalho no sentido de ficar caindo, enfim, de ter instabilidade, que vão trazer retorno para ele, e eu gasto o tempo do meu time de uma maneira eficiente para pensar no negócio dele. E E isso tem se uma coisa, retroalimenta, né? isso se Desculpa te cortar, retroalimenta. porque Então, ele também vai precisar desse isso, pragmatismo total. ali, até pelo que eu perguntei para ele antes, de como é que ele separa aí esse joio do trigo do que é A cada 3 meses, por exemplo, a gente decide o roadmap do trimestre e eu deixo 20% da banda de desenvolvimento para os clientes decidirem o que eles querem, priorizarem. Então, eu chamo os clientes dentro da Wake e eles ajudam a gente a decidir o roadmap. Eu acho que esses pequenos sinais, eles vão contaminando o time, né? E isso é tão verdadeiro que o Michel, como cliente, acho que sente isso. E assim, outros clientes sentem isso. Então, acho que o nosso diferencial é, de fato, jogar junto e tentar trazer o melhor resultado possível. Perfeito. Gente, a gente falou um pouquinho de tecnologia, falou de comunidade. Acho que agora as provocações é como a gente traz um pouco dessa performance na prática, como você comentou ali, de, né, coisas aplicáveis. Muita gente, muitos varejistas, né, acham que governança, CRM, SEO, conteúdo, tráfego orgânico são só termos bonitos para as consultorias poderem de alguma forma atuarem. Então, começando com o Michel. Michel, no seu podcast você desmistifica muito isso, né? Qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre tecnologia e que você, de alguma forma, depois viu que esse buraco era um pouco mais embaixo, e como é que foi um pouco dessa experiência? Você comentou sobre um ponto que eu acredito muito sobre conteúdo. A gente sabe que a gente vive na era do conteúdo e nós, como Blumen, ainda nem como podcast, né? Blumen é marca de moda praia, tem 53 anos de história. A gente acabou de mudar toda a interface interna de marketing para um departamento de conteúdo digital. E isso é uma mudança brusca que, como o Gil levantou, né, são as pequenas ações que você toma no dia a dia que refletem na cultura, e isso vai gerar um resultado a longo prazo. Então, eu acredito muito não só SEO, CRM, mas a gente ter mudado esse direcionamento interno para criar, de fato, um departamento de conteúdo, gerando quase que instantâneo ali conteúdos diários para mídia social, live de venda. Isso tudo começa a refletir da porta para fora em venda e da porta para dentro numa mudança de mindset para que a gente consiga objetivamente crescer ao longo dos anos. Mas as mentiras, né, que eu escuto no podcast, ou o que seria uma grande mentira em relação à tecnologia, eu repito sempre uma pergunta lá, que é: aprender com os nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é mais barato. E nessa pergunta, as respostas das N respostas, né, a gente vê muitos empreendedores, empresários acreditando que a tecnologia ela é fim. Eu vou conhecer uma empresa que disse que vai vender muito, vai me ajudar a vender, vou colocar eles e eles vão resolver. Uma Isso bala não de existe. prata, né? Não existe bala de prata, né? Eu fui a um grande varejista digital, uma DNVB que vende na casa de, sei lá, 400, 500 milhões hoje, e o founder que conversou comigo, eu perguntei qual é qual o grande segredo para você vender 400 milhões no seu e-commerce sozinho, sem ter uma loja física? Ele falou: Michel, não existe bala de prata. Aqui é tudo para teste. Eu tenho 30 engenheiros de dados, eu coloco R$300 aqui, R$600 ali, R$1.000 ali. Ali foi um grande aprendizado para mim, que imaginava também ter anos atrás uma grande bala de prata. E também seria a pergunta que eu responderia no meu podcast, né? Um grande erro que a gente teve foi colocar muito dinheiro em mídia sem estar preparado no background. É uma máquina de moer carne que você botou 100 notas de 100 lá dentro. Então eu acredito que esse ponto da gente achar que existe uma bala de prata, ou que o fornecedor vai resolver, não é verdade. A liderança comprou a ideia, mas o time não comprou. Também é outra dificuldade que você vai ter. Esse caminho onde entender que a tecnologia ela é meio e não é fim, é um grande caminho de você entender a organização da companhia para que o resultado venha. E essa consistência, né, como bem você comentou, é uma coisa somada à outra, que essas pequenas incrementos vão dar um incremento maior, né? Não tem, ó, vou crescer 30% com essa iniciativa. Provavelmente não, mas é 2 nessa, é 3 nessa, é 4 naquela, e aí você completa, Eu né? brinco, faço analogia com uma brincadeira que é como se fosse o jogo o Banco Imobiliário, que todos nós jogamos quando criança, e hoje com filho eu
jogo com eles, como é que você jogava, como é que você ganha no banco imobiliário? Você joga o dado, cai numa casa, naquela casa você bota uma casinha, né? No bairro você bota uma casinha. Você continua jogando, você cai lá de novo, você transforma ele numa casa maior, numa pensão, num hotel. Parafraseando isso para digital, para o e-commerce, né? Você tem que ter um bom Instagram, você tem que ter um bom e-commerce, você tem que ser responsivo, você tem que ter um bom aplicativo de white label, você tem que ter um bom TikTok. Só que não é ter tudo ao mesmo tempo que você não vai ter, porque outras pessoas estarão nesse ambiente. Mas conforme você for aprimorando aquilo ali, o cliente te conheceu através de um influenciador. Aí ele cai no seu e-commerce, ele é super rápido e responsivo. Ele entrou no WhatsApp, ele teve um bom atendimento. Aí ele vai na rua, no Sorvete Itália, como a gente estava comentando, ele vai numa loja do Flamengo, a gente tem licenciamento de marca, ele vê a Blumen de novo. Então, conforme você vai preenchendo essas casinhas digitais ou físicas, no Phygital, aí sim você começa a ganhar o jogo. Então é como você comentou, não existe não só uma bala de prata, mas existe uma construção de longo prazo e não é o jogo que você não ganha numa fase só. Você vai avançando, chefões mais difíceis vêm ao longo das fases, mas as fases que a gente vai completando, a gente vai começando a ganhar o jogo. Adorei a analogia e vou adotar e sempre te cito. Só me dá o Pode crédito no deixar. final. O Michel falou, o Michel da Blumen falou. Ale, uma provocação para você nessa linha. Para uma marca premium como a Blumen, o que você acha mais importante? Trazer 1 milhão de novos clientes ou fazer os clientes atuais que já amam a marca comprarem 3 vezes mais? Pô, essa pergunta é pergunta de milhões, mas Não tem a bala de prata. não mas tem a eu bala dei de uma boa prata. também. Eu vou até responder parecido com o Michel, porque não tem a bala de prata. Eu acho que o ideal é para fazer o máximo, né, o ótimo dos clientes novos comprarem a primeira vez e garantir que eles continuem comprando outras e outras vezes, né? Então, acho que obviamente é sempre importante a captação de novos clientes, mas você tem que captar clientes que têm a ver com a tua marca e, obviamente, que quando esses clientes chegam na tua loja, em qualquer que seja o teu ambiente, você tem um ambiente otimizado para que a venda aconteça. Em contrapartida, você tem que ter uma estruturação de dados que garanta que você vai conversar com esse cliente ao longo da jornada dele para que ele volte mais vezes e otimize o investimento que você fez para trazer esse cliente na primeira vez. Então, eu acho que as duas coisas, um varejista precisa pensar em como é que eu otimizo a conversão e garanto que o cliente compre pela primeira vez e como é que eu garanto que esse cliente compre mais e mais vezes, né? Porque, para mim, especialmente em marcas premium, cada vez mais os produtos estão muito próximos em termos de qualidade, né? Eu acho que tem muito a ver como é que você conta a história do teu produto, que é um pouco do que o Michel falou. É assim, a geração de conteúdo para ele tem sido cada vez mais importante. Por quê? Primeiro, porque você conta a história do teu produto. E as pessoas estão cada vez mais se identificando com aquilo que elas compram. Então, à medida que elas se identificam, a chance de você converter é maior. A jornada não é mais linear, né? Antigamente, eu sempre brinco, eu dou exemplo. Meu pai, quando foi comprar uma videocassete 4 cabeças da Panasonic, lá em 1980 e sei lá quanto, ele abriu o jornal, tinha o anúncio da Casa Bahia, do Magazine Luiza, ele viu qual estava mais barato, foi lá e comprou. Hoje em dia, antes de comprar qualquer coisa, você olha a rede social, vê um influenciador, entra no site da empresa, visita a loja física, depois vai no concorrente, vê o review e depois sei lá quando você vai comprar. Então, assim, a jornada ela vai e volta, sobe e desce muitas vezes antes dela acontecer. Então, você tem que ter essa jornada o mais preparada possível e mais estruturada possível para que você ofereça uma experiência mais fluida e mais relevante para o seu consumidor. Lembrando que agora, né, as pessoas estão buscando não só no Google, mas elas estão entrando no ChatGPT, né? Estão entrando no Gemini. E como é que você prepara a tua empresa, o seu site, o seu app, o teu conteúdo para que essas LLMs também consigam ler tudo aquilo que você está traduzindo produzindo e traduzam para uma pergunta que um consumidor venha a fazer. Por exemplo, eu quero, você chegar no ChatGPT, poxa, eu vou para a praia e eu quero comprar a moda praia, sei lá, que tem o meu estilo. Obviamente, o ChatGPT vai fazer uma busca e vai tentar identificar o conteúdo e traduzir para aquela pergunta. Se você produz o conteúdo que tem a ver que possa ser traduzido para esse tipo de pergunta, obviamente que você também vai ser encontrado pelos chat GPTs da vida. Isso é cada vez mais importante. Eu tenho um fato legal para adicionar, Adriano, também. Você fez a pergunta se a Wake ajudaria a ter mais clientes ou mais dos mesmos clientes. A gente passou por uma mudança, a gente completou 50 anos e fez um rebranding da marca. E muito rapidamente a gente errou e eu gosto de compartilhar isso porque serve de um aprendizado para quem está nos escutando. A gente reposicionou a marca pensando o que a próxima geração
iria consumir de nós. Então seria uma marca muito mais inclusiva. Fizemos a campanha dos 50 anos, a gente brinca, né? Modelo de cabelo azul, modelos diferentes, múltiplos corpos. E aí, o que aconteceu? O público que comprava da gente não identificava naquela nova campanha o que ele sempre encontrou, e o público que a gente queria comunicar olhava pra gente e, sabe, quem vai pegar a referência do tio Suquita, fala assim, o que o tiozão tá querendo dizer? Eu não entendi o que essa marca tá falando. Não é pra mim. Ele tá querendo se vestir como eu, mas não é pra mim. E aí a gente teve um grande aprendizado, né, de back to the base, volte à sua origem, seja excelente naquilo que você é bom, não esqueça com quem você conversa. A gente sabe que é 7 vezes mais caro você trazer um cliente novo do que você atrair o mesmo cliente da sua base, e esse grande aprendizado que a gente teve de ter errado, mesmo sabendo, mesmo vindo da NRF, mesmo vindo esse conhecimento, a gente parece que na hora a gente cega acompanhando, acreditando numa tomada de decisão, mas não é errado voltar atrás, reprogramar a rota, entender que errou e fazer diferente. Hoje a nossa comunicação, como a gente brinca, né, é o cabelo de sal, um cabelo podrinho, é a menina que está saindo do ambiente solar, a gente sabe que nossa mood é pé na areia, então a gente reprogramou a rota e os clientes esse ano de 2026, 2025, a gente teve uma venda excelente, a gente retomou o caminho que a gente tinha, aprendendo com os nossos erros, então é muito mais barato, fica a dica aí para quem está escutando, uma consultoria grátis aí desse ponto. Primeiro, eu acho que excelente você dividir uma coisa que não deu certo, né? Eu acho que é isso que se conecta ao que a gente falou no começo, de estar mais vulnerável de alguma forma para isso e, né, ajudar o ecossistema como um todo. Mas, cara, desculpa, só para você complementar um pouquinho ainda essa parte, porque a gente estava, né, conversando aqui também nos bastidores, e eu acho que tem a ver com isso, se conecta. Todos esses movimentos que a Blumen também está fazendo, como você comentou, e o que o Ale também estava pincelando, de preencher esses espaços, né? Então, eu tô na praia, pedi um picolé de coco e esse picolé tem a estampa da Blumen. Fala um pouquinho disso, né, desse movimento que você tá fazendo e tá dando esse resultado que você comentou nesse ano. A gente estava caminhando ontem pela Quinta Avenida, a rua mais importante, vou dizer, do mundo, e aí você se depara do lado da loja da Lego, um café da Polo Ralph Lauren. E aí você fala, cara, por que a Polo Ralph Lauren tem um café? Ou você vai na Gucci, ou na Chanel, na Louis Vuitton, você tem um café, você tem uma patisserie, você tem não só a bolsa, mas como a gente brinca, né? Você come o holograma, você bota no chocolate lá um LV e você tá comendo aquilo ali. Você tem Beach Club na Europa da Chanel, você tem, enfim, a marca além da marca. Como é que você consegue inserir o seu core em outros ambientes que não só, né, na sua empresa? E dentro da Blumen a gente conseguiu trilhar esse caminho nos últimos 4 anos através da área de licenciamento, colaborações e novos negócios. Eu entendo que a nossa marca tem que estar exposta no tabuleiro do banco, do nosso Monopoly, né? Dessa forma. Então, a gente assinou o primeiro contrato com o Flamengo, um clube de futebol, depois veio o Vasco, depois o Fluminense, depois o Botafogo. Nós somos a única marca do Brasil a ter licenciamento dos 4, onde a gente assina Blumen e Vasco nas lojas do Vasco, na nossa loja. Isso transpassou para o Clube Médio. Hoje o Clube Médio do Brasil todo tem uma coleção exclusiva da Blumen. A gente tem a Sorvete Itália, uma sorveteria muito tradicional do Rio de Janeiro, com dezenas de lojas, a gente estampa os uniformes dele, e quando você está na praia e pede um sabor de coco, o sabor de coco tem a nossa estampa e tem escrito Blumen lá. A gente tem o circuito Blumen de vôlei de praia, circuito Blumen de futevôlei, a gente tem no mercado Zona Sul, um mercado super tradicional, as sacolas do mercado levavam as estampas da Blumen, enfim. Eu brinco que alguns amigos vão para a praia, olham a rede de futevôlei e tá Blumen, pedem um sorvete da Blumen, sai, vai no Bibi, um restaurante, quando olha a estampa do uniforme, tá escrito Blumen. Blumen tá me seguindo? Como é que, pô, você tá em todos os lugares? Eu acredito muito que essa área de licenciamento, a gente assinou também colaboração com o José Loreto, né, um ator global, onde ele assina nossas coleções. É isso que a gente precisa traduzir a nossa marca em nossos ambientes. A Blumen, ela é conhecida pela sua estamparia, uma estamparia autoral, a gente tem designer que cria, não tem IA, não tem nada comprado, a gente cria isso, e é uma estamparia tão rica na fauna e na flora brasileira que é um desperdício a gente colocar só em 2 triângulos para cima e um triângulo para baixo, como a gente gosta de brincar. Tem que transpassar isso para outros ambientes. E a área de licenciamento, a gente consegue ter uma liberdade criativa, traduzir Blumen e estar presente em ambientes totalmente diferentes, onde o cliente seja impactado. Como o Gil falou, né? Ele tem diversas experiências até a compra ser concretizada. A gente não sabe se esse cliente converteu no nosso e-commerce, mas ele viu numa vitrine, ou se ele estava na praia, pediu um sorvete, lembrou da Blumen e falou, cara, quanto tempo eu não entro no e-commerce? Escaneou o QR Code que está na barraca, tem algumas barracas de praia que a gente bota um QR Code, e aí caiu no nosso e-commerce. Então, o cliente, ele é multicanal, mais do que nós sermos multicanal. Então, essa tradução faz com que a gente vá juntando os pontinhos até o cliente comprar da gente.
Você vier para São Sensacional. Paulo com mais força, tem que fazer beach tênis e rochinha, né? Que é um... Sempre que eu traduzo para quem é de São Paulo, eu falo, sabe o Rochinha? Sabe o beach tênis? É por aí. Perfeito. E o Gente, Zona Sul é o São Marché. Ah, bom, exatamente. encaminhando aqui para o final já, né, com essa aula de varejo aqui, saindo do frio de Nova York e voltando para o calor do Brasil. Adoro suas provocações e o seu meta-resto. O que vai ficar, né, na sua cabeça, o que não vai te deixar dormir de tudo que você está vendo por aqui nessa volta para o Brasil? Muito legal. Ontem você mediou um painel lá no Mastercard, estava lá presente, e pouco antes nós tivemos um economista, depois o VP de Sales da Mastercard, e algumas frases mexeram muito comigo. No grupo que eu tenho, eu já comecei a traduzir isso de diversas formas. A primeira e mais importante delas, eu vou sintetizar, é sobre a nossa pirâmide etária no Brasil. Ela está, né, como um barril e não mais como pirâmide. A gente tem, em 2000 eram 25 milhões de crianças de 0 a 9 anos. Esse ano nós temos 15 milhões, são 10 milhões a menos. E até 2050 nós teremos a mesma quantidade populacional no Brasil. Vai mudar 5 milhões para cima ou para baixo, vai se manter em 220 milhões. O que isso traduz, né? Nossos velhos estão vivendo mais, a gente vai até 85, 90, 100 anos, e isso vai gerar uma necessidade desse público consumidor que tem poder aquisitivo, que já pagou a escola dos filhos, que já está querendo viver, o cara com 60, com 70 anos hoje, super jovem, faz kite, viaja, está namorando, está se separando, está vivendo, e ele vai precisar comprar mais moda praia, vai precisar comprar mais tênis, mais roupa. Aliás, gostei do tênis, hein? Né? Esse tênis aqui, hein, cara? Eu deixei você do Esse início ao aqui fim. cara, No final eu trouxe. Então você trouxe. Você levantou, porque, cara, depois se puder dar um close Dá um nesse, zoom ali, dar um o zoom editor, nesse dá um tênis zoom. do Adriano aqui. Vai precisar Esse é da Quinta Avenida. Esse é top. Esse aí não tem lá, não tem nem roupa para usar um tênis desse. Nem eu, cara. Mas ele vai acabar tendo que consumir mais. E nós, como eu trouxe um erro nosso de abandonar, entre aspas, o nosso público, a gente vai ter que olhar ainda mais para ele. Entendendo que nessa pirâmide etária alterada e mais como barril, vai ter menos jovem, mais gente envelhecendo, como é que a gente vai conseguir trazer esse público ainda mais para Blumen num senso de comunidade? Sabe uma coisa interessante? Há um tempinho atrás eu fui convidado, a cidade de São Paulo fez um evento de cidades inteligentes. E tinha uma ONG, uma organização lá que faz esses estudos da envelhecimento da população e como é que as cidades estão se preparando. Isso acontece em algumas cidades do mundo e São Paulo sediou e me convidaram para palestrar, para pensar como e-commerce poderia ajudar nessa história toda. Eu falei, cara, eu vou, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre o assunto. Obviamente, tudo que eu faço eu tento me dedicar. Eu fui estudar. Cara, tem uns dados interessantes. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, 70% da verba disponível para consumo está na população acima de 65 anos. 70% da grana disponível para consumo estão para as pessoas. A gente não faz nada para as populações, mas sei lá, desde até aí, olhando em tecnologia, os botões maiores no celular, nos aplicativos, né? Como é que a gente assim, pensa em pacotes de turismo, em consumo, em roupa. A gente esquece da população que está envelhecendo e está envelhecendo com muito mais saúde, né? E ontem, quando a gente viu esse painel, já para mim, assim, eu gosto de falar, né? As pessoas falam assim, só de ter visto isso valeu a pena. Calma, vale a pena se você executar. Valeu o conhecimento. Ah, só de ter vindo valeu a pena. Valeu a pena se segunda-feira você acordar e de manhã e colocar em prática. Mas basicamente esse foi um grande highlights do que a gente viu. E obviamente, falando de moda especificamente, Adriano, a gente está vendo o efeito das canetas, a gente está brincando aqui em off, né, no café, o quanto disso já começa a influenciar no mercado, no consumo, nos restaurantes, na alimentação, no supermercado e também na moda. Desaparecendo o GG, o 3G, o 4G, quebrando grade no XPP, no P, as mulheres cada vez mais... Daqui a pouco vou ter que fazer um infantil maior para caber naquela menina que está super magra, mas isso é uma mudança muito especial para a moda e a gente vai começar a acompanhar isso com mais força a partir desse ano, com um olhar estratégico para a composição de grade, cadeia produtiva, área de corte, por aí vai. Perfeito. Gente, acho que a aula não poderia ter sido melhor. É uma honra para a Lipe e para o Adriano aqui especificamente mediar um papo como esse. Acho que considerações finais, se tiverem alguma, mas um prazer e agradecer novamente a Unlock. Bom, queria agradecer, e aí você me provocou e provocou o Michel o tempo todo, eu queria provocar quem está assistindo.
porque assim, a gente está o tempo todo vindo aqui e trazendo insights, enquanto eventualmente o americano no dia seguinte começa a implementar, a gente é um pouco do que você falou, né? Valeu a pena? Não, valeu, por enquanto só. Exatamente. Eu quero ver essas tendências, as novas tecnologias serem implementadas, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Boa, acho que é um pouco da nossa missão, inclusive, né? Tanto o Michel, não só no papel de CEO, empresário, mas também de comunidade, você também que sempre faz isso, a Lip, de alguma maneira, também ajudando a reverberar isso e a gente ter essa consistência e essa cadência. Michel, por favor, sua Não, eu queria consideração. reforçar, eu acho que nós temos uma missão muito grande de, já que estamos aqui, poder compartilhar esse conhecimento de alguma forma, trazendo exemplo prático para que esse empresário varejista ele consiga operar isso na segunda-feira, botando em prática no seu negócio, para que o Brasil volte, né, com essas informações, para a gente consiga criar um ecossistema empresarial, produtivo, nosso varejo ganhe força e consiga gerar mais emprego e renda, que no final do dia, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E aí, finalizar agradecendo, trouxe aqui um presente para cada um de vocês, um copinho aqui do Aquele Podcast. Excelente aí. Fica aí o presente, o copinho, e para não perder a anotação, tem a caneta aqui também nossa. E reforçar que é essa troca que vai fazer com que a gente cresça, não tem outra. E queria deixar também um cupom de desconto para todo mundo que começou a conhecer a Blumen, se você ainda não conhece, se você já compra na Blumen, deixar essa oportunidade, aquele desconto, já que é aquele podcast, aquele grupo da NRF, aquele desconto, você vai ter 10% em toda a coleção, chegou coleção nova no nosso e-commerce, pode entrar lá, acessar, pode comprar com a gente, e quem quiser ouvir o podcast, é aquele podcast, conteúdo toda semana lá para a gente poder trocar um pouquinho mais, vamos falar sobre NRF, vamos falar sobre tudo que a gente ama, o varejo, que é a nossa cachaça. Perfeito. Gente, super obrigado, Unlock, a todo mundo. Foi um prazer, espero que vocês gostem também. Valeu!